Salve, salve família vascaína, tô na área para mais um vídeo de pós-jogo. Então se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Júnior. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, que isso ajuda a gente a divulgar nosso vídeo na plataforma do YouTube. Ative o sininho também para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e, claro, compartilhe nas suas redes sociais, que isso também ajuda demais a divulgar nosso canal. Estamos aqui para mais um vídeo de pós-jogo, dessa vez Nova Iguaçu 0, Vasco 2, né, pelo Campeonato Carioca, uma vitória importante para o Vasco, né, aí o Vasco dá uma subida na tabela aí, lembrando que a gente perdeu pontos importantes para times pequenos, a gente chegou no limite, né, nós chegamos no limite e a gente não poderia mais perder pontos para time pequeno, a gente não pode mais perder pontos para time pequeno, até porque vem clássicos aí a começar pelo jogo do Fluminense, né? Um jogo difícil para o Vasco, né? O Fluminense está num estágio bem acima do Vasco, o Vasco ainda está um time em formação, né? Oscilando, né? À toa que hoje, por exemplo, oscilou do primeiro tempo para o segundo tempo, né? Então vai ser um jogo difícil para o Vasco. O Vasco, com essa vitória, né? Tem um respiro na tabela, sobe um pouquinho. A gente teve a sorte do Volta Redonda ter perdido, né, para a Portuguesa da Ilha, isso ajudou a gente também, né, e aos pouquinhos a gente vai encostando aí na frente, né, para poder entrar nesse G4 para não sair mais. Em relação ao jogo, como eu falei, foram tempos distintos, né, o primeiro tempo o Vasco teve extremas dificuldades, claro, o Nova Iguaçu, como já era de se esperar, né, baixou o seu bloco, marcando em bloco baixo, as linhas bem equilibradas e tentando sair no contra-ataque com seus extremos, né? Apesar de eles terem bastante velocidade, mas tecnicamente é um time frágil, né? Do Nova Iguaçu. Não é à toa que só tem 2 gols no campeonato e está brigando para não cair. Então, tecnicamente é um time frágil. Então, eles montaram uma linha de 4, uma linha de 5, né? Um famoso 4-5-1, às vezes oscilando para o 5-4-1 ou 4-4-2, mas sempre num bloco baixo, né? E causou extrema dificuldade para o Vasco no primeiro tempo, devido à baixíssima movimentação do Vasco no setor ofensivo. Então, quando você joga contra times ultra retrancados assim, existem algumas variáveis que você precisa adotar, né? Ou você pode partir para o drible, se você tiver extremos, né, com característica de quebrar a linha através do drible, é uma possibilidade, né? Movimentação, né, com troca de posição constante é uma outra possibilidade, porque isso você confunde a marcação do adversário, né? Girar a bola rápido de um lado para o outro, ou então você às vezes você tenta construir a jogada ali no terço final, ali na intermediária do adversário, e você atrai toda a marcação para um setor específico do campo, você gira a bola rápido para o outro para tentar colocar o seu extremo oposto numa condição de igualdade numérica. Tem diversas situações e também a bola aérea, que foi o que o Vasco adotou no primeiro tempo, devido à extrema dificuldade na construção de jogada na intermediária do adversário. Como eu falei, baixa movimentação, né, dificuldade de infiltrar. Se você não tem movimentação, você facilita a marcação do adversário. Automaticamente, com o time fechado, os espaços não vêm. Se os espaços não vêm, você fica com dificuldade para entrar na defesa, no sistema defensivo do adversário. Foi isso que aconteceu no primeiro tempo, né? Os jogadores extremos, né, tanto o Gabriel Peck quanto o Eric Marcos até mais tímido do que o Gabriel Peck tentando alguma coisa, mas com dificuldade, né? E o gol do Vasco sai justamente na única jogada que o Vasco estava tentando, salvo raríssimas exceções, tentando troca de passes, mas não conseguindo definir as jogadas ou dar continuidade à construção das jogadas, porque perdia a bola muito rápido, principalmente tentando lançamentos, né, de forma equivocada, bola longa de forma equivocada, né? E o gol do Vasco sai num cruzamento do Eric Marcos, né? Eric Marcos, da esquerda para o Pedro Raul, né, fazendo o pivô 1,90 m, cabeceia e o Jair, né, o zagueiro ainda tenta proteger, o Jair vem como elemento de surpresa e aproveita a bobeada do zagueiro ali, e o Vasco faz 1-0, logo no finalzinho do primeiro tempo. E o Vasco no segundo tempo volta totalmente diferente, né, volta totalmente diferente, estou falando em relação ao primeiro tempo, né. O Vasco passa a se movimentar mais, os jogadores passam a jogar mais próximos uns dos outros, coisa que no primeiro tempo não aconteceu, né? Os jogadores do setor ofensivo do Vasco muito espaçados, né? Os extremos
dando muita amplitude, o Nenê não se movimenta mais, e né, os volantes também jogando muito afastado um do outro, o Jair e o Deluca, claro, saindo, jogando um pouco mais atrás para ajudar na saída de bola, o Vasco fazendo uma saída de bola de 3, né, às vezes de 4, mas na maioria do jogo, né, fazendo uma saída de bola de 3. Então o Léo abria para um lado, Miranda para o outro e o Deluca no meio dos dois para fazer aquela superioridade numérica perante o ataque do adversário, né? Nos outros jogos, nos jogos mais do início da temporada, o Vasco vinha com uma saída de 4, né? Uma saída de 4 e com um volante para tentar ajudar, só que o volante se escondia atrás da marcação e o Vasco tinha de extrema dificuldade, né? Ficava aquele buraco entre os 4 defensores e o pessoal, a turma lá da frente, e o time adversário plantava seus jogadores ali, e o Vasco forçava o Léo Pelé a fazer passe longo, tentando quebrar a linha do adversário, e o Vasco tinha extrema dificuldade. Nessa partida, eu percebi essa diferença. O Vasco adotou mais essa tática, essa política da saída de 3. Vamos ver se isso vai se repetir ao longo da temporada aí. Uma outra coisa que, em termos de defeito que eu vejo que vem se repetindo é, em certos momentos, o Vasco, quando vai fazer a pressão pós-perda de bola no campo do adversário, que aumenta, que avança o seu bloco, sai do bloco médio para marcar no bloco alto, né, os adversários ainda continuam achando esse passe por dentro e quebrando essa primeira marcação do Vasco inicial, e isso aí vem causando problema para o Vasco, porque a recomposição defensiva do Vasco ainda é lenta, principalmente pelo centro do campo. Então, a partir do momento que o Vasco não faz essa marcação eficiente, o adversário consegue quebrar essa linha do Vasco inicial por dentro, os meias adversários, o time adversário passa a construir por dentro, fazendo uma transição ofensiva rápida, né? E geralmente indo de frente para a zaga do Vasco. Isso tem me incomodado, né? Quando eu faço pós-jogo de live, que eu mostro no campinho essa movimentação, e também através de vídeos, eu venho mostrando isso ao longo dessa temporada, pelo menos nesse início, aí esse erro vem se repetindo, ou seja, a transição defensiva lenta dos jogadores no meio de campo do Vasco, na parte central, né, do campo. Uma outra coisa que me chama a atenção também são os meias adversários, às vezes os pontas trocando posição, jogando entre linhas do Vasco. Então, os dois volantes do Vasco, na recomposição defensiva, né, estão chegando um pouco atrasado. O Jair sai muito, né, então ele está fazendo ele sai e volta o tempo todo, né, ele não tem tanta velocidade assim. Por isso que, na minha humilde opinião, falta um volante mais forte fisicamente, é uma posição prioritária, um primeiro volante, né, que dê uma proteção defensiva maior, que tenha velocidade para justamente fazer essa recomposição defensiva. Então, não sei se vocês perceberam, isso foi no jogo inteiro. No jogo inteiro, né, a quantidade de situações que o Nova Iguaçu criou por dentro, na intermediária do Vasco, né, e conseguindo efetuar as finalizações. Claro que os chutes saíam torto para fora, né, saíam fraquinhos, exceto, se eu não me engano, o meio-campista no meio 5, Zé Luiz, que deu 2 chutes, que teve a intervenção do Léo Jardim, que foi uma novidade, né, veio como titular, né, provavelmente para ser testado, né, mas foram diversas situações que o Nova Iguaçu criou na intermediária na intermediária do Vasco, fruto da lentidão dos volantes em ocupar espaço. Isso aí vem se repetindo, não é de hoje isso, a gente precisa ficar atento com isso, porque quando a gente pegar um time melhor qualificado, por exemplo, no clássico contra o Fluminense, se você deixar o Ganso jogar entre essas linhas, o Ganso com a bola no pé, ele é um jogador que tem extrema qualidade, né? Então ele vai achar o Cano ou os sistemas do Fluminense. Se ele estiver livre, jogando nessa posição livre, ele vai deitar e rolar. Então o Vasco precisa ficar atento a isso aí, né? É uma crítica que eu faço. Agora, pontos positivos, principalmente no segundo tempo, maior movimentação dos jogadores de frente, maior aproximação. Então, as jogadas, as interações de passe começaram a sair, troca de posição. Isso causou extrema dificuldade para o Nova Iguaçu, tanto pela esquerda no início com o Eric Marcos, com o Piton, né? Pela esquerda, pela direita menos, né? No início do segundo tempo, mas foi melhorando ao longo do segundo tempo, principalmente depois que o Aureliano entrou e o Alex Teixeira entrou, que o Alex Teixeira tem mais mobilidade do que o Nenê. Vocês percebem?
a diferença? Tem mais mobilidade, apesar de que ele não é o camisa 10 central, né? Aquele meia clássico, camisa 10, ele sempre foi ponta na carreira dele, então por isso que ele tende a cair para o lado esquerdo, mas mesmo assim se movimenta mais do que o Nenê e criou diversas interações de passe, principalmente com o Piton e com o Peck quando foi para a esquerda. Gostei dessa movimentação dos três ali, trocando de posição, toca, corre para receber, tocando de primeira, indo na linha de fundo, tanto o Peck, quando faz o corredor, o Piton vinha por dentro, ou então quando o Piton fazia o corredor, o Peck vinha por dentro, né, trocando de posição com o Alex Teixeira, causou extrema dificuldade para a defesa adversária. Espero que isso permaneça. E pela direita também, o Orelhano, um pouquinho menos, ele está entrando aos pouquinhos, né, a cada jogo que passa, ele vai entrando, jogando mais vezes, mais tempo, né, eu acho que isso aí provavelmente o cronograma mesmo para ele, né. Houve troca, movimentação e troca de posição lá pela direita também, né? Tanto com o Orelhano e com o Pumita, os dois, né? Trocando de posição, toca e o Jair se infiltrando no espaço vazio, ou seja, nessa troca de posição e movimentação rápida, confundindo a zaga do adversário, veio os espaços e o Jair se infiltrando no espaço vazio. É exatamente isso que tem que acontecer, mas não só um tempo, né? Não só um tempo. Tem que acontecer o jogo inteiro. Claro que a gente entende, né, o treinador ainda não teve oportunidade de escalar o mesmo time em várias oportunidades, tem jogadores para entrar, os jogadores que chegaram agora ainda estão, né, pegando o ritmo de jogo, então a tendência é melhorar com o tempo, né? Mas a gente espera que isso aconteça mais vezes e principalmente tem algumas posições que o diretor executivo do futebol, da SAF, o Paulo Brax, ele precisa se movimentar para tentar entregar esses jogadores o mais rápido possível para o treinador já colocar, né, já tentar repetir o time, né, já do início da temporada. O camisa 10, um meia, né, e o primeiro volante. Além, claro, o zagueiro, o argentino provavelmente está vindo, né, e um ponta aberto pela esquerda. A gente vai precisar, tá? A gente vai precisar porque os jogadores reservas são muito novos. O Eric Marcos é garoto novo, né, o Guinaldo, para mim, é centroavante, né, já joga pela ponta também, o Figueiredo também, mas não é aquela situação de que você tem 100% de confiança. Precisa ter ajuda de jogador qualificado, por exemplo, do Quilate, do Jair, né? Os laterais estão bem. Então, assim, o time é muito melhor que o do ano passado, né? Ainda tem carências, não é para a gente se empolgar com a vitória, né? Mas dá para perceber, sim, pontos positivos nesse time, pontos negativos também. Eu já falei alguns e vou falar outra. A bola aérea, né, defensiva me preocupa. O Vasco ainda tem perdido muitas bolas aéreas, né? Tá com dificuldade. Vamos ver como vai chegar o zagueiro argentino para ver se ele consegue ajudar pelo menos nessa bola aérea. Tem o Robson também que se machucou. Enfim, foi uma boa vitória, né? Listei para vocês aqui alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, né? E eu espero que os pontos positivos se continuem acontecendo e os pontos negativos sejam sanados, principalmente depois da chegada de mais jogadores qualificados de peso aí, né, para poder dar uma competitividade maior para esse time. Clássico contra o Fluminense, um jogo difícil, vamos ver como o time vai se comportar, vai ser o primeiro teste de fato para esse time aí e vamos ver como vai se comportar e a gente, claro, que a gente vai fazer o nosso pós-jogo aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!